Olá, equipe! Cadê nossa equipe de campanha? Cadê nossa equipe que vai reconduzi-lo a esta bela Câmara Municipal, que vai dar continuidade no mandato do vereador, no mandato da vereadora? A nossa equipe de campanha é uma das coisas mais importantes que nós temos. Eu tenho uma equipe muito boa. O que me faz estar ativo, vivo e no mercado é a minha equipe. E aprendo muito com os vereadores que têm uma boa equipe, que coordena essa equipe. Nós temos vereadores que têm um grupo de assessores, dependendo do município. E tem vereador, tem Câmara Municipal, que o vereador não tem assessor, mas eles têm os colaboradores, o grupo que ele criou ali, que lhe traz benesses, que lhe traz relacionamentos. Isso dá um suporte à carreira desse político, desse vereador. Ok, qual é a sua? Você tem um grupo de assessores? Lembrando que tem um colega que foi vereador, não é mais, ele mudou de carreira, hoje ele é um grande empresário. Ele foi vereador e atendia muitas pessoas, atendia muita gente, ajudava muito a população. Só que ele tinha um assessor muito bom. O assessor não era bom, ele era ótimo. Ele era tão encantador que as pessoas iam falar com o assessor e não com o vereador. Então era comum. Fui à Câmara, falei com o fulano. Fui na Câmara, o fulano me resolveu. Fala com o fulano. E esse fulano foi crescendo. Então, daquele filhotinho de pitbull, ele virou o pitbull. Eu preciso falar que ele depois se sentiu tão próximo das pessoas, tão atento à necessidade das pessoas e tão lembrado pelas pessoas, que ele foi candidato. Ele rachou com o vereador? Sim. Ele ficou até o período da convenção, como estavam no mesmo partido, e o partido teve um poder. Ele tomou uma decisão diferente do usual, lançou os dois, que para mim é uma desinteligência, porque eu não uso a palavra burrice, tá? Mas foi uma desinteligência do órgão partidário que lançou os dois. Então o assessor foi muito bem votado, não foi eleito. Mas também o vereador não foi reeleito. Aí eu digo, como é que está a sua assessoria? Ela está coordenada? Ela está sob os seus cuidados? Ou já se perdeu? Porque se já foi, vai para a retomada, tá? Vá para a retomada. Porque o assessor não pode tomar para si os préstimos do seu patrão, do seu líder. Líder é o vereador, líder é a vereadora. Quem tem mandato é o vereador, é a vereadora, não é o assessor. O assessor tem a obrigação de assessorar, de fazer o melhor, de fazer em nome de entregar o melhor. Ele tem que entender, ele está ali para servir o líder. E o líder é você, vereador. O líder é você, vereadora. Tá. E como funciona quando se dá essa perdida, que você precisa de uma equipe de campanha? Tá bom? Você está se lembrando do líder de bairro fulano, da líder de bairro ciclano, do líder comunitário outro, quem sabe da moça do postinho da saúde, quem sabe o outro lá da igreja, o outro da comunidade. Tudo bem. Mas é só você que está pensando nesses líderes? Ou esse líder é simplesmente uma bela proposta na pista, onde todos estão de olho? Pensa nisso. Você já foi fidelizar essa pessoa? Você já foi tratar com essa pessoa? Você foi criar um relacionamento com essa pessoa? Olha, até para montar a equipe, você precisa ser muito estratégico. Por quê? Tem cidades que você contrata muitos cabos eleitorais. Carinhosamente, nós chamávamos de formiguinha um período. São pessoas tão encantadoras, são pessoas maravilhosas, são pessoas que a habilidade delas é fazer com que uma pessoa que não conhece o candidato se despertar, ouvir a respeito, criar uma simpatia e ver a possibilidade de votar naquele candidato. E essa é a mesma equipe. Logo depois, porque passou você, passou outra manhã, né? Às vezes lembra do último, tá? Você vai conseguir passar no início e por último? Não sei. Qual que é a sua estrutura de campanha? Tem pessoas que é fidedigna. Ele não consegue nada para ele, mas ele consegue fazer
em favor do candidato. Tem pessoa que vai lá e converte um voto. Ele reverte o voto. Ele converte vários votos. Se for para votar nele, é 0. Mas se for para votar em alguém que ele indica, a pessoa vota. Você precisa identificar essa pessoa. Você precisa respeitar essa pessoa. Essa pessoa necessariamente não tem que pensar como você. Porque se pensar como você, possivelmente, sabe, estava sendo também até uma liderança, ou até candidato. Não é candidato. É uma pessoa que vive de promover o nome de outros. Tem pessoas que eu conheço aí, que trabalham em campanha, já há 10 campanhas. Então a gente já tem aquela lista que fala, a líder da equipe tal é fulana, ela poderá coordenar um grupo de pessoas. E ela vem, a cada eleição, ela vem procurar o seu espaço, ela vem procurar o seu emprego. E já criou uma fidelidade. Você entendeu? Mas não existe o assédio? Claro que existe. Existe uma outra equipe que quer contratá-la. Mas tem casos que ela vem e fala, olha, tá aqui, você sabe que o fulano está pagando tanto, não é? Você não pode pagar um pouco mais, que eu quero trabalhar é aqui. E às vezes você pode ou não pode chegar um pouquinho mais. Essa pessoa fica contigo. Ela coordena a equipe, ela tem uma bravura e defende o seu nome. Você está organizando a sua equipe? E tem aquele que ele só quer ser respeitado, ele quer ser prestigiado. Ele quer que você convide para que esteja contigo na sua jornada. É importante, lembre com quem você se relacionou. Lembra a quem você ajudou. Mas não se iluda. Porque se a pessoa foi no seu gabinete, ou no seu escritório, de algum modo, você preencheu um currículo, entregou o físico, tem pessoas que ainda usam esse método, entregou esse currículo físico para essa pessoa, não pensa que você está fidelizado com essa pessoa por si só. Em regra, não. Até porque, através do currículo que você entregou, ele poderá ter arrumado um emprego, conseguido um emprego, tranquilo. Depois foi para o desemprego. E na outra proposta, no outro trabalho onde ele está hoje, foi o outro vereador. Foi a outra vereadora que indicou. E aí? E quem sabe um terceiro é que foi lá agora, nessa semana, agora, recente, e preencheu um currículo para o filho, para o parente, para o amigo, para o companheiro, para a companheira. Ele está lembrando de quem? É uma troca de votos? É uma troca de favores? Não, mas é através do relacionamento, não é? Porque através do relacionamento, de algum modo, que eu conheci o nome, eu não lhe conhecia até então, eu conheci o nome, ouvi a sua história, criei uma afinidade, a ponto de poder votar em você. Isso talvez através de alguém. Então você precisa fidelizar essa pessoa. E as pessoas, na maioria das vezes, ela vem gratuita. Até porque não existe o comércio, a mercantilidade de votos. Em regra, não. E quando existe que é conhecido, a Justiça Eleitoral vai lá e resolve. Compreendeu? Você precisa buscar essas pessoas. Porque mais do que você mesmo. Porque agora, você sai daqui, dessa nossa troca de ideias, desse nosso bate-papo, você vai correr para a Câmara, vai correr para a Prefeitura, vai correr para um bairro, vai correr para um tapa-buraco, para ver acudir alguém. É o que você vai fazer, não é? E quem vai estar proclamando o seu nome para outro local onde você não está? Você não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. Ah, muito bem, você tem a rede social. Você é de rede social? Se você é, é. Se não é, não é. Só que você é. Mas a sua concorrente da sua igreja que senta do seu lado também é. Cidades menores, às vezes disputa o voto no canto da cama. Tem cidade pequena que se o marido olhou torto, Samuel olhou torto, o cara perde a eleição. Porque o rapaz, o marido é candidato, que o irmão também é, ou o cunhado. A sua mulher vai votar em você? Ou vai votar no irmão dela? Ou vai votar no pai dela, no seu sogro? E aí? Como é que você vai fidelizar isso? Esse exemplo colocado agora é uma cidade pequena. Já vivenciei isso. Eu trabalhei em campanha da segunda menor cidade do Brasil. Eu estou falando de Borá, onde o voto se disputa desse modo. É assim, é o tete a tete, é a melhor conversa, é o melhor papo, é o assunto mais agradável no
o jantar do sábado que precede a eleição. É desse modo. Não basta ter sido bom, você tem que ser contínuo. Compreendeu? Não basta ter feito uma boa ação. É o goleiro, não basta ter feito uma mega defesa. Ele tem que defender todas o tempo todo. É desse modo. Então você, ao escolher a sua equipe de campanha, você que é do grupo religioso esqueceu de falar com o seu pastor. Ou fez biquinho quando ele falou que vai pensar num candidato sabendo que você é o vereador da igreja. Vereador da igreja? Não. Você é o vereador da cidade, da comunidade. Esquece, a igreja não é sua. E não é promessa de pastor também que vai reverter voto para você, não. Nós temos igreja aí com 1000 votos, com 1000 membros, por exemplo, que o candidato deles lá, por exemplo, tem 40, 60, 70 votos. E aí, fidelizou? O voto é 1 a 1. O voto é 1 a 1. O pastor pode ter liderança? Pode. O técnico de futebol pode ter liderança? Pode. O benzedor tem? Tem. O líder de bairro tem? Tem. Mas ele não tem o voto para te entregar. Ele poderá converter aquela pessoa que ele conhece em criar uma simpatia por você e no final, no dia da eleição, converter em voto. Mas você precisa ter um relacionamento e ter coragem de enfiar a mão no bolso. Sim, de enfiar a mão no bolso. Você precisa remunerar a pessoa, porque de repente a pessoa não tem dinheiro para colocar 1 litro de gasolina na vizinha, que faz 40 por litro. Você não consegue dar 1 litro de gasolina para fulano. Quantas viagens ele fez em seu favor? Vamos repensar nisso. Então, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Você precisa investir. Investir em pessoas, investir em gente. Ok? Talvez para isso você precisa se disponibilizar de algo. Você precisa dispor de tempo. É o tempo que você vai sentar no sofá, ficar coçando a virilha, ficar assistindo o programa da tarde, ficar assistindo o Seu Fantástico. Não, você tem que ir lá visitar o seu parente, rapaz. Desde que você assumiu, nunca mais você foi lá. Nunca mais você foi naquele bairro, naquela comunidade. Você vai lá agora com que cara? Mas ainda dá tempo. Você tem que ir com a cara da verdade. E dizer quais as razões que você não foi até então. E agora você deve ir e converter em assessores, converter em puxadores de voto para você, conquistadores de votos, independente se será remunerado ou não. Você não vai remunerar todo aquele que conquista mais um voto para você. Eu acho que isso já está impossível. Mas você pode sim montar uma equipe qualificada, uma equipe bem orientada e estratégica. Porque tem pessoa que não sabe pedir um voto. Ele não pede o voto para você. Mas se ele for para a rede social, ele faz toda a diferença. Ele cuida da sua imagem. Ele faz com que você alcance pontos, porque a internet hoje é tão brilhante. Porque de repente você está no seu município, você está bombando no mundo inteiro, bombando no Brasil inteiro, mas talvez o seu vizinho do lado, o seu parente, não recebeu sua mensagem ainda. Você precisa cuidar disso. E uma pessoa neste segmento, que pode não se comunicar com ninguém, pode fazer com que você chegue em lugar onde você não chegaria sem essa ferramenta. Por outro lado, você tem aquele cidadão que é o construtor, que é a construtora, que é o rapaz do posto de gasolina, é o senhor carroceiro, é o motorista do ônibus. E aí? Não menospreze as pessoas. Você precisa criar uma equipe onde a concorrência será grande. Você não vai brigar com os assessores do outro vereador. Você precisa conquistar, porque vai ter voto que ele é tão rejeitado que ele poderá converter o voto para você. Se assim você souber conquistar. Saiba que o voto é como aquela gota de sangue para quem está precisando do sangue. De gota em gota, que vai trazer vida para a pessoa. E o voto é de voto em voto, que você vai se manter aí, neste cargo, fazendo esse belo trabalho que você está fazendo. E se sente que não fez um belo trabalho, tenta recuperar. Mostra quais são as suas dificuldades, quais foram as suas fraquezas, porque você não conseguiu atender os seus anseios, porque não conseguiu atender os anseios desta comunidade. Comunica com eles, explica suas razões. Explica que você compreendeu e irá empreender um melhor empenho, um melhor agrupamento, para que desta próxima vocês chegam e consigam. Isto é muito importante. Para de ficar pensando
que só ser candidato na chapa do prefeito você vai ser eleito, que não vai. Você tem personalidade própria. Você tem que ter vida própria. E a política, ela até aceita essa questão de sucessão. Meu pai foi candidato, logo eu sou candidato, lembrando, meu pai vota em mim. Mas isso está se perdendo. E você não é nenhum vagão para ser puxado por locomotiva, não. Você tem a sua própria história, você tem a sua personalidade. E político tem que ter coragem. Política tem que ter personalidade. Respeito e equilíbrio. Assim, você poderá manter e continuar no mandato. Então, escolha a sua equipe. Desde a formiguinha que vai de casa em casa entregar o santinho. Tem cidade que se define pelo santinho ainda. Tem cidade que pelo cartaz, tem cidade que pelas entrevistas do programa de rádio, da televisão, que já pode fazer no período de pré-campanha. E tem região que é tão extensa que é só através da mídia social. E outras através da televisão. Tem pessoa que ganha a eleição no programa eleitoral. Mas para o vereador é assim? É possível? Sim. Ainda que são muitos os candidatos e pouco o período, né, do horário eleitoral, tem pessoas que ganham pelo horário eleitoral. Qual que é a realidade da sua cidade? Qual que é a realidade da sua região? Isso é muito importante. A sua equipe deve ser valorizada. O seu advogado, você tem que tê-lo a tiracolo. Por quê? Você já tem um advogado, você é do ramo jurídico, ótimo, parabéns. Em tese você não precisa de ninguém. Você pode ser muito bom. Por exemplo, uma outra área que não é eleitoral, você recebe uma intimação, uma citação, para que você apresente a contestação. Vamos imaginar que, em regra, você tem 15 dias de prazo, não é? 15 dias, olha que maravilha. E agora, 15 dias úteis. Tem situação que você tem quase um mês para contestar. Não é isso? É. E no eleitoral? 24, 36, 48, prazo máximo 5 dias. Tem situação que é diuturno. Não interrompe prazo em horas. E aí? Você vai colocar essa responsabilidade no seu colega de trabalho só por ele ser seu amigo, advogado? Na sua filha, no seu filho, no seu pai, no seu parente? Cuidado, não faça isso. Não seja injusto com esse profissional. Eu tenho um exemplo para lhe passar da seguinte forma. Uma ação de impugnação de mandato eletivo, uma AIME. É um processo previsto lá dentro do processo eleitoral. A pessoa tinha 3 dias para fazer a defesa. A advogada simplesmente recebeu na quinta-feira, o candidato, que logo passou para o advogado, que falou, ótimo, vou ver com muito carinho, meu amigo, pode deixar comigo. Que simplesmente surgiu uma situação na sexta-feira, saiu do município, foi atender uma diligência fora, que veio sábado e domingo, na segunda-feira chegando no escritório, os seus compromissos, na terça-feira ela passou a dar uma atenção muito especial para aquele candidato. Só que aí, eu preciso dizer que aí foi tarde. Na linguagem vulgar, Inês é morta. Você compreendeu? Você tem que ter ao seu lado alguém do ramo, alguém que conhece da matéria, alguém que está focado, é como um goleiro, ele não pode dispersar, ele tem que ficar atento o tempo todo. Esse é o grupo de advogados que a sua equipe precisa. Sabendo que seu adversário, possivelmente, terá uma equipe muito boa. E está pescando no mesmo aquário que você. Ele precisa de votos. E você precisará de quê? De votos. E onde está o seu voto? Você percebeu que está no mesmo município? Talvez no mesmo grupo? Então fique muito atento. E quando eu digo esse profissional para dar atenção, o advogado, é o coração. Aí você tem o cérebro, que é o contador. Equipe em cidade média, cidade grande, você tem que fidelizar com um grupo de advogados que conhecem da matéria, contadores que conheçam da matéria. Senão você poderá ter problema. Você fará uma bela campanha e a sua assessoria e a sua equipe não deu o suporte necessário. Trabalharam muito, com muita seriedade, com muito carinho, com muito encanto, muito profissionalismo, mas não acertaram.
E a justiça eleitoral não perdoa. Se perdoa, nunca vi perdoar candidatozinho, não. Se é que perdoa, não são os pequenos. Compreendeu o que eu estou dizendo? Para quem sabe ler, um pingo é letra. Então, fique atento, monte a sua equipe. Desde o formiguinha, voto a voto, casa a casa, a benzedeira, o taxista, o posto de gasolina, o seu pastor, o seu parente. Tem que pedir o voto para o parente. Eu já vi pessoas dizer, ninguém veio pedir o meu voto. Eu olhava para a cara do senhor e falava, doutor, o senhor médico atende 400, 500 pessoas aqui por semana, aqui, você fala, ninguém veio pedir o seu voto ainda? Eu vou pedir o voto em favor do meu amigo fulano de tal, vota nele. Por quais razões? Eu tenho as minhas razões, são essas e essas e essas, as minhas. Da coletividade, essa. Do modo geral, esse. Esses são os valores do candidato que eu estou lhe apresentando. E conquistei o voto. Mas um velho barbado, bem informado, que atende muita gente, dizer, ninguém veio pedir o meu voto? E eu já tive no consultório odontológico 3 dias antes da eleição, que o dentista disse que o vereador, no mandato, tinha estado com ele, é cliente dele, não tinha pedido o voto dele. Oh, você não tem que pedir o voto do seu dentista, não. Você não tem que pedir o voto dele. Você tem que ir agora, colocar na sua campanha como seu parceiro. Enquanto o cidadão está lá com a boca aberta, ele está colocando a proposta de um grande vereador para ser votado. Então ele será o seu parceiro, ele será o seu cabo eleitoral, o seu ajudador. É disso que nós precisamos. E esta é uma grande conquista para as grandes campanhas. Pega a dica. Estamos juntos. Um forte abraço.